Alexandre possa responder. Quero explicar, senadora Fátima, a senhora vai nos dar um grande apoio, na sua fala já me dá uma grande contribuição na nossa relatoria. Aqui no Senado, desde o ano passado, se iniciou essa prática, que cada comissão ela analisa o desempenho de uma política pública de um ministério a que essa comissão tem relação à atribuição de trabalho. E eu pude analisar o ano passado a principal política de infraestrutura do Ministério de Turismo e fazer essa avaliação agora, para mim, é uma oportunidade grande, tanto por ter sido uma estimuladora desde o início da gestão Gil-Juca, mas também da alegria de ter de volta o ministro Juca, poder contribuir com isso. Vocês podem ficar tranquilos que não é uma posição do Senado, nem mesmo da relatora, de fazer uma crítica destrutiva à política que está sendo colocada, seja qual seja ela. Nossa obrigação é analisar o desempenho da política e sugerir, inclusive, caminhos, modificações, etc., dentro do nosso relatório. Nós propusemos ao relator, tínhamos até uma sugestão inicial de fazer um passeio, entre aspas, pelo Brasil para ir a 5 estados, mas isso se tornou impossível, onde nós realizaríamos audiências públicas para debater os pontos de cultura, também por razões orçamentárias do Senado, nós cortamos essa parte, vamos fazer essa audiência e depois uma conversa aprofundada com o Ministério da Cultura, no sentido de recolher material de qualquer dúvida que tenhamos a respeito desse assunto. Mas também eu estou insistindo com o presidente para ver se nós conseguimos fazer pelo menos uma diligência, 2 diligências, para análise daqui. Até posso até sugerir a ele que a gente possa fazer uma diligência em Brasília, porque Brasília não gastaríamos nada para realizar. Nossos pontos estão abertos para vocês, só deixando claro. Nós poderíamos fazer uma diligência em Brasília para analisar o desempenho. É claro que eu desejo fazer uma diligência no meu próprio estado, que tem uma tradição e uma importância grande na política de pontos de cultura, até para buscarmos mais. Bom, dito isso, passo a palavra ao senhor Alexandre. Senador, me permita. Pois é, de repente você falar, enfim, sobre essa ideia inicial que era a questão das audiências e eu sei, né, também tem a questão orçamentária, a realidade também aqui do Senado, mas de repente me veio uma ideia, será que não tinha, a gente não podia fazer uma de caráter regional? Tudo bem, a gente compreende e vai lá para a Bahia. Uma da região Nordeste toda. Pois é. Temos que sentar para acertar isso com o presidente Romário, para ver da possibilidade disso acontecer. O presidente Romário e o presidente da Casa também. Na do Ministério do Turismo, eu fiz 3 audiências públicas grandes aqui, mas nós tivemos um tempo maior também para a organização. Mas, enfim, vamos lá. Conto com Vossa Excelência para me ajudar no convencimento aqui, para a gente fazer um grande debate, quem sabe no Nordeste, sobre os pontos de cultura. A palavra, senhor Alexandre. Quem sabe a gente arranca o ministro também para ir. Opa, acho que seria ótimo. E deixa eu dizer, a gente podia inclusive organizar o seguinte, até para facilitar mais a mobilização, fazia de manhã em Salvador, juntava parte do Nordeste em Salvador e de tarde em Natal juntava outra banda do Nordeste. Outra banda do Nordeste, tá bom, vamos tentar. Boa. O Ministério quer se somar também a essa caravana aí, a gente também participa.
Bom, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a oportunidade aqui, saudar especialmente a senadora Fátima Bezerra. Senadora, eu sou de Ponte Cultura, antes de estar no Ministério da Cultura, eu sou de Ponte Cultura desde 2005, o primeiro edital, né? Então, eu sempre acompanhei a luta da senhora junto aos pontos de cultura, quando nós estivemos aqui lutando pela aprovação da Lei Cultura Viva em todos os momentos, né? Como deputado, a senhora estava presente, participando, então a gente sabe do seu compromisso, do seu engajamento na defesa dessa política. Então, em primeiro lugar, agradecer também a sua participação e a sua contribuição a todo esse processo. Inclusive, em 2014, nós tivemos lá em seu estado realizando a TEIA, né, a TEIA da Diversidade, que foi em Natal, né, do encontro dos pontos de cultura, que teve a oportunidade. Então, o Rio Grande do Norte também é um estado bastante significativo, né, para a Cultura Viva e para os pontos de cultura em todo o país. A questão dos atrasos que foi colocado aqui, dos repasses, né, dos atrasos em pagamento, primeiro dizer o seguinte: existe um problema estruturante aí, alguns. Primeiro, o seguinte: entre 2005, 2007, 2008, era só o Ministério da Cultura que fazia convênio direto com os pontos de cultura. Então, você tinha uma situação, quer dizer, o Ministério da Cultura ele não tem uma estrutura operacional, administrativa, tal, que possa dar conta de uma quantidade de convênios do tamanho, chegou-se a 600, 700 pontos de cultura conveniados diretamente com o Ministério da Cultura. Então, você tinha dois problemas. Primeiro, uma incapacidade operacional do Ministério, né, ainda naquele momento, e até hoje, vamos dizer assim, porque não há uma carreira, concurso e tal, uma série de coisas que precisam ser feitas para que se tenha essa estrutura. E, por outro lado, o modelo de convênio entre Estado e sociedade civil para a realidade dos pontos de cultura é um modelo extremamente inadequado, é um modelo que não atende a essa relação. Nós estamos falando de um repasse de recursos no valor de 60 mil por ano, de 180 mil em 3 anos, quer dizer, o modelo de convênio é um modelo para valores de milhões de reais, de coisa que se faz entre entes federados, entre governos, entendeu? E a sociedade civil, as entidades culturais comunitárias, elas terem que se submeter a esse mesmo ordenamento jurídico é algo extremamente inadequado, né? Então, eu acho que, fundamentalmente, o problema do chamado atraso dos repasses, ele começa por essa questão estruturante, né? Do modelo mesmo de aporte dos recursos. A partir de 2008, 2009, acontece uma situação que é a descentralização do programa. Então, as redes passam a ser geridas pelos estados e municípios. O Ministério estabelece convênio com os entes federados e esses entes federados fazem os seus editais, as suas redes. Isso permite o quê? A ampliação. Você sair de 600, 700 para 4.500, que é o que temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, o problema continua, tanto porque até a aprovação da lei, o modelo que era o repasse do recurso do estado e do município para o ponto de cultura continuava sendo ainda baseado no modelo de convênio. Então, você continua mantendo uma estrutura inadequada. Agora, a aprovação da Lei Cultura Viva, da Política Nacional Cultura Viva, ela insere um novo mecanismo de financiamento, que é o termo de compromisso cultural, cujo modelo de prestação de contas ele é mais simplificado, a própria forma de apresentação do projeto também. Então, você mantém, vamos dizer assim, toda a segurança jurídica, tanto para o Estado quanto para a organização, mas você cria um modelo mais simplificado. Esse é um processo que está em implementação. Nós fizemos o primeiro edital baseado no termo de compromisso cultural esse ano, que é o edital de redes lançado pelo Ministério da Cultura. Então, também, os estados e municípios estão adequando-se a essa realidade. Muitas vezes o atraso acontece, né, na dificuldade não só do repasse do recurso pelo Ministério, como também no depósito da contrapartida. É o caso, por exemplo, senador, do estado da Bahia. Nós estamos lá com 127 pontos de cultura selecionados no estado da Bahia. 6 milhões de reais do Ministério da Cultura já estão na conta do governo do estado da Bahia, mas não houve até o momento o depósito da contrapartida do estado. Então, até aproveito aqui, faço um apelo, como disse o senhor, carinhoso também, para que a senhora ajude também, porque a gente sabe que também não é porque o governo não quer fazer, é porque é uma situação de crise, né, e é necessário estabelecer prioridades. Então, é importante dizer que, em muitos casos,
casos, esse tipo de situação acontece também. Ô, né? Alexandre, Então, a contrapartida é em torno de quantos por cento? no caso do Estado da Bahia, é porque a contrapartida ela pode ser de 1/3, né, até 50%. No caso do Estado da Bahia, eles estabeleceram no convênio que teria uma contrapartida de 50%. Nós estabeleceram uma contrapartida de 50%, porque é um convênio de 3 anos. Na verdade, são 18 milhões que serão investidos pelo Ministério e 9 milhões serão investidos pelo governo do Estado. Mas o que se aguarda para fazer o primeiro pagamento é a primeira parcela da contrapartida de 3 milhões. Quer dizer, já existe, então existem 127 novos pontos a serem conveniados, já selecionados através de edital. Isso no caso do Estado da Bahia. Né? Então, não, mas, senador Leite, me permita, no caso da Bahia, você já está falando, já dentro desse novo edital, já é um novo convênio? Já é um novo convênio agora. Quer dizer, na verdade, esse convênio ele é de 2013. Então, assim, ele já foi depositado há tempo e ele já foi feito, ele tinha já uma rede anterior, porque a Bahia já tem uma rede de pontos de cultura, esse é um convênio para uma nova rede. Né? Então... Não, tudo bem. Só para chegar na pergunta da senhora. Esses novos pontos de cultura, eles já serão, já serão celebrados com eles termos de compromisso cultural. Quer dizer, esse convênio ele já é adequado aos novos instrumentos da política. Então, todo o processo de repasse, de prestação de contas, ele já é adequado ao novo modelo. Não sei se era isso. Não, eu sei. Não, perfeito. Deixa eu só dizer. Infelizmente, eu não pude estar aqui no início da sua apresentação, que eu estava em outra audiência pública. Mas a curiosidade que eu tinha é o seguinte, veja bem, nós temos 4.500 e tantos pontos de cultura, ponto, né? Literalmente. Bom, vocês lançam um novo edital, né? A minha curiosidade é a seguinte, senadora Lídice, tem novos convênios? Se são organizações que já eram pontos antes ou se são novas organizações? Não, se são novas. Eu vou dar o exemplo lá do meu estado, bem concreto, que deve valer para os demais. Nós temos um convênio em curso lá do Rio Grande do Norte, no que diz respeito a pontos de cultura. Foi um convênio feito entre a gestão estadual, através da Fundação José Augusto, e o governo federal, o MINC, de 53 pontos. Claro, nós estamos pleiteando celebrar um novo convênio para... ampliar e novos pontos de cultura. É isso que eu pergunto, está entendendo? Eu pergunto exatamente isso. Vocês lançaram esse edital, tem novos convênios foram celebrados? Sim, assim, o novo edital, ele não impede que aquelas organizações que já tenham sido apoiadas anteriormente possam concorrer e possam ganhar. Agora, há sempre, né, uma renovação grande, quer dizer, você tem... Até porque se você entender o ponto de cultura como um apoio continuado, né, você apoiou ali aquela iniciativa durante um período. Se ele deu continuidade, demonstrou capacidade de execução, né, aprovou, é evidente que se ele não tiver tido aprovação do projeto desenvolvido anteriormente, ele não poderá celebrar um novo. Então, assim, mas entendendo que o ponto de cultura é a continuidade, então você amplia para novos, né? Mas, ao mesmo tempo, você permite, dá a possibilidade que aqueles que tenham tido um bom desempenho possam ter continuidade também. Eu acho que a gente tem que trabalhar nessa lógica. O que acontece? Existem editais para serem lançados já com recursos do Ministério depositados em estados que podem fazer uma ampliação importante. Por exemplo, o Estado de São Paulo celebrou um convênio para estabelecimento de mais 300 novos pontos de cultura no ano que vem. Quer dizer, então, 127 na Bahia já prontos para ser conveniados. Quer dizer, então, você tem aí, já em perspectiva, uma possibilidade de ampliação importante com recursos que já estão disponíveis nos caixas dos governos estaduais. Então, quando a gente fala do orçamento, para responder a questão do orçamento, quando a gente fala do orçamento do Ministério da Cultura para os pontos de cultura, nós temos que falar não só do orçamento MINC, mas também desse orçamento que já está no caixa dos governos dos estados e também da contrapartida, né, que existe, porque os estados e municípios também têm que depositar as suas contrapartidas. E fora isso, existe os rendimentos das aplicações desses convênios, que são recursos expressivos também. Como muitas vezes há atraso nos pagamentos, um efeito que por um lado é ruim, mas que por um lado também permite,
a ampliação do recurso, porque há saldo de rendimentos e esse saldo de rendimentos pode ser reinvestido nas ações do programa. Então, em realização de encontros, em editais de prêmios, de fomento, de fortalecimento. Então, existe também, quando a gente fala do orçamento do programa, entendendo ele como essa política nacional, nós falamos tanto do orçamento MINC quanto também desse orçamento, vamos dizer assim, que está descentralizado, né, nos estados e municípios. Esse ano, o orçamento... primeiro dizer o seguinte, a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, ela tem o maior orçamento proporcional entre as secretarias do Ministério da Cultura, justamente porque é uma política estruturante. Agora, esse orçamento é muito pequeno, ele é grande do ponto de vista relativo às demais secretarias do Ministério, agora, ele é muito pequeno diante da demanda, da necessidade de ampliação dos pontos de cultura para atingir a meta do Plano Nacional de Cultura. Então, a gente tem hoje um orçamento da administração direta em torno de 35 milhões, algum corte talvez vai chegar a 30 e poucos, e no Fundo Nacional de Cultura em torno de 20 milhões. Isso é a composição do orçamento hoje da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural para os pontos de cultura. Ora, em relação a novos convênios, senadora, a gente abriu um programa no Siconv para novas redes de pontos de cultura. A gente abriu um período de inscrição que foi amplamente divulgado para novas redes estaduais e municipais. E agora, nós vamos manter esse programa aberto durante o ano inteiro, ou seja, os estados e municípios que tiverem interesse em ampliar as suas redes poderão se inscrever nesse programa aberto no Siconv para apresentar uma proposta de rede. E é isso, ela é analisada segundo critérios de densidade populacional, relevância da proposta apresentada, a contrapartida apresentada, né? Então, tudo isso entra também no escopo dos critérios, né, para a celebração de convênios de novas redes. E dizer... vai ficar aberto... Nós tentamos manter ele de forma permanente, ele continua aberto. Se a pessoa hoje quiser entrar lá, Política Nacional Cultura Viva, Criação de Novas Redes, o programa está aberto, né? Inclusive para manter, na verdade, para a gente entender também qual é a demanda dos estados e municípios para ampliação das redes. E dizer o seguinte, senadora, nós estamos voltando a esse momento, né, que a senhora colocou muito bem no início do programa, aonde a destinação de emendas parlamentares é um elemento fundamental para ampliação. Então, não só as emendas individuais, como a das comissões, as de bancada, quer dizer, inclusive para isso, para que a gente possa fortalecer e ampliar a política. Então, acho que fica também esse convite, o esforço do Ministério de a gente poder realizar um trabalho conjunto aqui com essa casa, para que a gente tenha possibilidade de pensar a ampliação dessa política na escala e na dimensão que nós sabemos que a sociedade brasileira tem de necessidade para ampliação desses pontos de cultura, entendendo aquilo que o Frederico colocou muito bem aqui, quer dizer, que o ponto de cultura, ele vamos dizer assim, um agente articulador potente das comunidades, quer dizer, então o jovem que está no ponto de cultura, ele não está ocioso, ele não está na rua, ele não está na droga, ele não está, quer dizer, ele está entendendo e trazendo, a cultura traz para ele uma dimensão de pertencimento, de cidadania, né, e de integração na sociedade. Então, esse é o papel fundamental que o ponto de cultura cumpre na base da sociedade brasileira, né? Então, já muito obrigado.